revisar o assunto que eu tinha falado na aula passada, só um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Cadeia alimentar. Nós temos a cadeia alimentar, um animal se alimentando do outro. Nós vamos estudar como esses seres vivos, eles se relacionam um com os outros e também como esses seres vão se relacionar com o ambiente. Nós temos aqui na próxima imagem, estão vendo? Pronto, o sol, ele vai fornecer a energia para o produtor. O produtor é aquele ser que produz seu próprio alimento, os vegetais, por exemplo. Eles obtêm energia através desse sol, da luz solar. Eles vão realizar a fotossíntese. A tia vai já falar sobre isso. Os seres que não produzem seu próprio alimento, eles também precisam ter energia. E como eles vão obter essa energia? Eles vão se alimentar de outros seres. Então, um ser vivo vai precisar se alimentar do outro, já que ele não vai produzir seu próprio alimento, como algumas plantas e outros seres vivos, tá certo? Temos também os seres microscópicos, também participam dessa relação alimentar. Os decompositores, eles têm um papel fundamental, que eles vão decompor os restos de animais e vegetais, tá certo? Os seres autótrofos, esses seres vão produzir seu próprio alimento, usam a energia solar para realizar a fotossíntese, para eles obterem energia através, por exemplo, de elementos químicos. Nós temos os seres heterótrofos. Eles não conseguem produzir seu próprio alimento, como a tia falou. Para obter energia, precisam se alimentar de outros animais. Aqui nós temos a fotossíntese, que a tia falou que quem faz esse processo são os produtores. Vamos lá, a fotossíntese ela vai ocorrer principalmente nas folhas das plantas. Ele vai fazer o quê? Essa energia da luz solar, ela vai ser absorvida e ela vai ser utilizada para produzir alimento para a planta. O gás carbônico, estão vendo na imagem, CO2. E a água, por exemplo, que vem da chuva, vai ser absorvida, tanto o gás carbônico do nosso ambiente, do nosso ar, e a água serão absorvidos no ambiente. E com essa luz solar, eles vão ser transformados em alimento e gás carbônico, gás oxigênio, na verdade. O gás carbônico é a água sendo transformado em gás oxigênio e em alimento. Esse gás oxigênio, ele é importante, ele é usado na respiração de outros seres vivos, como nós seres humanos. Essa glicose, ela vai ser o alimento da planta. A glicose, ele é um tipo de açúcar
que serve de energia para as plantas. Esse alimento que foi produzido nas folhas, a glicose, está nas folhas. O que vai acontecer? Vai ser levado esse alimento do caule até as outras partes da planta, tá bom? Essa água, esses sais minerais, que são absorvidos pela raiz, eles vão ser transportados até as folhas. Porque absorveu aqui na raiz esses sais minerais, esse gás carbônico, essa água, ele vai levar até a folha e lá vai ser produzido o alimento da planta, ok? Aqui na próxima imagem nós temos a ação dos seres decompositores. Na primeira imagem nós podemos ver restos de animais mortos. O que vai acontecer? As bactérias e os fungos vão decompor, vão acabando aos poucos, vão absorvendo os nutrientes que tem nos restos desses animais ou vegetais, e eles vão sumindo com o tempo. E o que vai acontecer? Essas substâncias que foram liberadas pelos fungos e pelas bactérias, elas vão ajudar no desenvolvimento dos vegetais, tá bom? Por quê? Esses nutrientes, eles vão fazer com que a planta cresça com mais facilidade, que ela tenha uma quantidade maior de nutrientes. Nós vemos aqui a ação do fungo na maçã. Esse tipo de fungo causa o bolor e nós não consumimos alimentos dessa forma. Por quê? Esses fungos, eles vão liberar substâncias tóxicas para nosso organismo. Então, de forma alguma, nós podemos se alimentar com esse tipo de alimento, tá bom? Nós estamos estudando agora ecologia. Eco significa casa e logia, estudo. Nós estamos estudando a casa desses animais, as relações desses animais. Por exemplo, na nossa casa, nós temos relações com tudo que tem na nossa casa. Da mesma forma, esses seres vivos também têm. Nós vamos fazer algumas perguntas, como quando vemos algum animal, de que se alimenta, com quem disputa abrigo e alimento, como o ambiente afeta essa espécie e a quem serve de alimento. Agora, vamos diferenciar população de comunidade. Vamos lá. Então, a população vai ser um conjunto de animais de mesma espécie. Como tem no exemplo da população de flamingos. É a mesma espécie de animal. Já na comunidade, nós temos várias espécies de animais vivendo em conjunto. Como no exemplo, nós temos aí os búfalos e temos as zebras. Quando eu mostro essa imagem, eu tenho uma população ou uma comunidade? Comunidade. Muito bem, uma comunidade, certíssimo. Por exemplo, em um zoológico, quando eu olho cada parte, cada divisão, eu vou ter uma população ou uma comunidade? População. Muito bem, mas quando eu entro no zoológico e olho em toda a minha volta,
Eu tenho uma população ou uma comunidade? Comunidade. Muito bem. Agora, nós vamos falar sobre a cadeia alimentar novamente, mas em relação ao fluxo de energia, a passagem de energia de um ser vivo para o outro. Olha aí, nessa imagem nós temos o produtor, que é essa plantinha. Ela faz fotossíntese e tem muita energia. O ratinho vai lá e come essa planta. Depois a cobra come esse rato e por último o gavião come a cobra. Essa energia vocês acham que vai aumentar ou diminuir, passando de um animal para o outro? Acho que vai aumentar. Agora a tia vai explicar. A energia, passando de um animal para outro, ela vai diminuir, certo? Agora, se fosse uma substância tóxica, ela ia aumentar a cada nível. Mas como é energia, por exemplo, o ratinho não consegue pegar toda a energia da planta. E nem a cobra consegue pegar toda a energia do ratinho. Por quê? Vai estar em menor quantidade. Vai passando de pouco em pouco, tá bom? Vamos lá. Essa transferência de energia, ela vai ser unidirecional. Ela tem apenas uma direção. Tá vendo a setinha? A setinha está apontada para quem está se alimentando e recebendo energia. O coelhinho está se alimentando da cenoura. Ele está pegando a energia dessa cenoura. Olha a direção da seta. E essa raposa está se alimentando do coelho. Então, o produtor consegue produzir seu próprio alimento. Ele tem mais energia que esses outros seres, porque os consumidores, eles precisam se alimentar de outro ser, tá bom? Então, a energia vai diminuindo. Próxima imagem. O capim tem o papel de produtor. A vaquinha é o consumidor primário. Os seres humanos que vão se alimentar da carne da vaca, consumidores secundários. E nós temos aí os fungos e as bactérias, que são os decompositores. Os decompositores, eles podem decompor qualquer um dessa cadeia alimentar. Quando a plantinha, o capim, estiver morrendo, ele pode decompor o capim. A vaquinha, quando estiver morrendo, ele também pode decompor. E os seres humanos, certo? Segunda imagem. As plantas, novamente, produtores. Borboleta está ocupando consumidor primário. Sapo secundário. Cobra terciário. Nós vamos estudar até o terciário, tá bom? Que é o terceiro consumidor. Tem quaternário e assim diante. Vamos lá. A tia vai... Agora, a tia vai mostrar essa imagem para vocês. E vocês irão me dizer quem é o produtor de cada imagem. Tudo bem? Vamos lá. Agora a tia vai corrigir. Nessa última cadeia alimentar, nós temos o trigo. O trigo é um vegetal. Então, ele vai ser um produtor, porque produz seu próprio alimento. O ratinho está se alimentando do produtor. Então, ele é consumidor primário, que é o primeiro. E a cobra é consumidor secundário, segundo. Tá certo?
Agora vamos responder essa atividade. Olha aí essa cadeia alimentar. Quem é o produtor dessa cadeia alimentar? O milho. O milho, muito bem. Quem são os consumidores? Consumidores. A galinha, Isso. o pássaro, a cobra e o rato. Pronto. Nós consumidores, rato, cobra e o gavião. Nessa última imagem, nós temos aí um animal morto. Ele está sofrendo decomposição. Quem são os decompositores nessa imagem?